E essa aqui veio diretamente da minha cidade de Bastos, a capital brasileira do ovo. O brasileiro sofre com a alta dos alimentos e vai buscando alternativas até onde pode. Com o preço da carne nas alturas, o ovo é uma opção fácil. Mas a inflação também chegou neste item. Olha só este churrasquinho de ovo que virou uma sugestão, meus amigos. O preço do ovo em 5 regiões monitoradas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado à escola Exalc da USP, Universidade de São Paulo, aqui, bateu recorde nominal na última semana. O CPE aponta 2 fatores, uma baixa oferta no mercado e a demanda em alta. O preço da caixa de 30 dúzias, com 360 ovos brancos, chegou a quase R$ 209 lá em Bastos. Em comparação, na primeira semana do ano, o preço era de 144. De 144 para 209, um aumento importante, né? Mais de 40%. E não é só aqui no Brasil que isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, lá eles vivem um fenômeno chamado por lá de eggflation, a inflação dos ovos. Os preços subiram cerca de 53% em um ano, 15% só em janeiro. E já há até registros de assaltos a caminhões transportando ovos. Com base nisto tudo, esta alta do preço do ovo, que virou a nossa nova picanha, eu trouxe aqui um elemento valioso, uma dúzia de ovos que a nossa produção separou para você. Estamos na 3 aqui? Fecha aqui, olha essa aqui. Essa tem sido a nova picanha dos brasileiros, meus amigos. Bota na tela aí, Diegão, a sugestão para o brasileiro que não conseguiu comprar ainda a sua picanha. É churrasco de ovo, meus amigos. Tem na internet, vocês pesquisam lá como é que faz essa iguaria aí, bastense no caso, né? O espetinho, você coloca lá, o ovo ele já esquentando, ele gruda no espeto, não deixa vazar, depois tem todo um tempero que se você fechar bem os olhos e imaginar, vai ter gosto de picanha. Vai ter gosto de picanha. Tá aí, esse aqui eu vou distribuir para os colegas aqui. Nossa nova picanha, ô Davi Andrade. Quer levar para Minas? Minas, você tem que um preço especial. Não, exato. Sortear. Não divide não, sorteia. Isso aí. Vamos sortear. Isso aí é a nossa picanha. Quem tiver no chat aí no YouTube, vai colocando o seu nome, de onde você fala. Nós vamos dar um jeito. A gente manda, o frete vai sair mais barato que o ovo, você pode ter certeza disso. Como é que convive, Davi Andrade? Na campanha houve promessa de picanha. E aí? Promessa de picanha que acabou em churrasquinho de ovo, né? A gente tá vendo isso. É triste, né, Koba? É triste. E aí o presidente vem e fala de, não, se isso aqui tiver caro, consome outra coisa. A comunicação do governo é muito ruim, né? Agora, a base disso tudo é a economia, né? A baixa performance do governo, do presidente Lula, em pesquisa de aprovação é a economia. Quando a economia vai mal, o governo vai mal nas avaliações. Quando o preço aumenta, o governo vai mal nas avaliações. Essa que é a questão. E essa lição, Koba, infelizmente, o governo não vai aprender. O governo Lula não vai mudar a rota, né? É um governo expansionista. A Trajano veio falar de taxa de juros. Ora bolas, taxa de juros é reflexo do descontrole cambial, do descontrole fiscal do governo. É um governo expansionista, gasta demais, arrecada muito. O governo tem batido recordes de arrecadação, mas aumenta muito os gastos. A curva de gasto do governo federal é muito acima da arrecadação. É isso que gera juro alto, é isso que gera inflação. Esse é o problema. E a gente não vê nenhum sinal do governo em sentido contrário, né, Koba? Eu, pelo menos, não vejo. O governo vai continuar expandindo seus gastos, vai continuar aumentando seus gastos nesse descontrole fiscal que gera esse pandemônio em que vivemos, né? Ó, a gente brinca, mas isso aí tem uma explicação, Acácio. Quem comprava carne e não consegue mais pagar o preço da carne, vai começar a comprar frango. Quem comia frango, que é a proteína mais vendida no Brasil, né, vai passar a comprar ovo. Então a gente tem uma procura muito grande pelas proteínas mais acessíveis, né? E diante de muita procura, o economista aqui pode me desmentir se eu estiver errado, há um aumento do preço. Claro. E aí? Tem um outro fator, e o Diegão colocou pra gente na tela o tal do eggflation, que é a inflação do ovo nos Estados Unidos. Nós somos grandes exportadores de ovo, grandes importadores. Então, isso tem contribuído também para o aumento do preço. Já que há uma demanda lá fora em dólar, o pessoal de Bastos olha para aquilo e fala, é melhor vender em dólar lá para fora do que vender internamente. E isso acaba empurrando a inflação. E empurra a inflação nos alimentos em geral, porque nós somos grandes produtores de commodities. O nosso grande produto do Brasil, quem puxa a economia no Brasil é o agro, exatamente por conta disso, porque nós somos grandes exportadores de commodities. Então a gente tem esse fator do nosso lado. Nós vamos fazer diferente.
enquanto a gente falar sobre aumento do preço, vocês têm que olhar para a câmera segurando o troféu aqui do Tá na Roda, que é justamente a picanha de ovo. Leandro Ferreira, você que é o economista dessa roda aqui, me desmente, meu amigo. Me desmente, olhando para aquela câmera ali, câmera 4, se eu não estou errado. E aí? O Koba, Vai. Ele tá querendo fazer igual a Ana Maria Braga fez com o colar de tomate. O problema é que você não vai conseguir fazer, Koba, um colar de ovos. Né? E quem quiser... Não duvida, amigo. Se for cozido, dá. Mas eu acho que não vai ser tão agradável ao pescoço do Koba por conta do cheiro, o colar de ovos. Mas quem sabe aí o Koba se torna um Mantém fenômeno. na tela, não foge não, desculpa, vai. Sua opinião tem que ser com o nosso troféu pra ver se aqui tem da ovo picanha. aqui mesmo. Tem ovo de Bastos mesmo aqui, ó. Ovos caipira. Caipira, amarelão. Eu uma vez tive a oportunidade de conversar com o prefeito de Bastos, acho que Manuel Rosa. Ex-prefeito, Manuel Rosa. Quando ele estava prefeito, né? Nem sei o partido dele, nem nada, mas ele me disse que Bastos produz 2 milhões de ovos por dia. Por dia. É um mais, número assim. É 20 milhões de ovos por dia. 20 milhões, então estava com 0 a menos aí na cabeça. Mas acho que o Acácio matou a charada aqui, né? Nós temos uma situação em que o dólar ficar descontrolado no Brasil faz com que esse tipo de produto vaze para fora muito mais facilmente, porque o produtor vai estar interessado em acessar aquele mercado. O agro, ele não é relevante, ele não tem um tamanho majoritário na economia brasileira. Ele fica ali entre 7% e 10%, mas ele é um grande gerador de divisa, que significa que ele traz muita moeda estrangeira, muito dólar para o Brasil. E mais ainda quando ele está alto, porque aí o produtor de carne, de café, de cana-de-açúcar, de ovos vai se interessar em vender e ganhar mais. Então, o pessoal de Bastos deve estar tendo ali uma chuva de dólares nesse momento, que eu espero que seja proveitosa para o município. Mas, piadas à parte, eu acho que isso é um problema. A gente tem que garantir que esse tipo de coisa, comida, né, esteja sob a égide da discussão da segurança alimentar e nutricional. A gente tem que garantir acesso à proteína, tem que garantir acesso a aspectos nutricionais, mas tem que fazer com que isso seja algo que esteja ao alcance do país para todo mundo, para a gente não ver uma situação como a gente viu antigamente, das pessoas na fila do osso. Eu não quero comparar e dizer que, porque nós não temos a picanha, até tivemos no primeiro ano e meio, né, do governo Lula, mas porque não temos isso, não temos nenhum problema. Não é mas verdade. Acaba sendo uma tendência, viu? Acaba sendo uma tendência porque a gente fez aqui essa comparação de quem comprava carne bovina passa a comprar carne suína ou de frango, e quem comprava esse tipo de carne passa a comprar mais ovo, mas aquele que já tinha dificuldade para comprar os ovos... Deixa de comer a proteína. Deixa de comer a proteína também. Então tem essa questão também. São bens substituíveis, mas quem está no último degrau, né, ele tem menos opção de substituição. Na verdade, ele passa a comer uma proteína de ainda menor qualidade, como por exemplo, salsicha. Né? Aí sim é onde o cara para. Né? Abaixo disso, mas também nisso, é insegurança alimentar. E é isso que a gente precisa atacar sob vários aspectos, não só preço do alimento diretamente, mas também renda das famílias para adquirir coisas melhores. E passa o ovo para o próximo. Sabe o que eu fico pensando? As mulheres desse programa, a Raquel Galinatti, olha só, dá um close na Raquel Galinatti, a pessoa se programa, faz uma maquiagem bonita, né? Um cabelo apresentável. A Jess Peixoto também chegou aqui bem antes. Também toda uma produção com a nossa equipe de maquiagem da Jovem Pan. Para o quê, Jess? Tem que fazer um comentário segurando uma dúzia de ovos, porque agora é a sua vez. Na câmera, vai lá. Então, eu entendo o ponto do Internacional, acho que ele tem um efeito muito grande sobre os ovos, porque, de fato, está valendo mais a pena exportar. E o Brasil é um forte exportador de ovos. Pasmem, a Arábia Saudita, Emirados Árabes consomem muito, né? O nosso frango, que é halal, que é um selo de qualidade sem crueldade. Viva aí o agro brasileiro que consegue fazer isso com muita maestria e exporta bastante. Mas quando a gente olha para o cenário interno, existe uma questão que é geral e não tá só nos ovos, não tá só no café, não tá só na nossa laranja, tem tudo, que é a alta dos alimentos causada também pelo fator inflacionário. Então, por que eu, no final do dia, ainda acho que é sobre economia estúpido? É porque eu até vejo que as narrativas em torno disso, elas são fortes e as redes sociais potencializam isso. Mas eu acho que o Brasil, o governo Lula no geral, está vivendo um período muito similar a que o Joe Biden viveu em relação ao Donald
Trump. Por quê? Porque o Joe Biden tinha bons índices econômicos. Só que você sabe quem que come índice econômico? Só o Banco Central, só o ministro comentando. A população vai na feira comprar o ovo e vê 40% de aumento. E qual que é a conclusão que isso passa para a população? As coisas não estão indo bem. Ah, mas a empregabilidade está alta, a economia, o PIB... Não, as pessoas genuinamente não se importam, elas não veem isso. Onde elas veem? Nos alimentos. E é por isso que esse é o maior risco para um governo. Porque no final do dia, quando as coisas estão mais caras, diesel subindo, alimento subindo, tudo subindo, as pessoas têm essa impressão já muito clara de que a economia está com problemas. E o governo não sabe endereçar isso. Recentemente, o governo, o Lula, né, como ele deu, o presidente Lula deu uma margem. Parei de comer o ovo de galinha e troquei por ema e pato, porque é mais nutritivo. Se você for ver emas e patos, os ovos subiram menos. Então tá aí a explicação. Só que o brasileiro não vai trocar um alimento tradicional com uma expressividade tão grande por um ovo de pato ou por um ovo de ema, que, pasme, é um pouco mais difícil de encontrar. Então, no final do dia, a solução desse governo está sendo quase culpar a população pela alta dos preços, está sendo se isentar em um certo grau e não endereçar esse como um problema principal. E se continuar subindo, a pessoa que toma um cafezinho agora vai comprar uma saquinha ali de café que era R$20 e está 35, ela não vota, ela não aceita a explicação. Então, eles precisam endereçar isso com uma certa agilidade. Há várias formas deles fazerem isso. Para mim, eles podem ir pela mais cara, que é subsidiar. Olha só, daqui, Jess, vai ser a vez da Raquel agora. Mas trazendo a informação completa, segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Bastos tem chegado a 22 milhões de ovos por dia, dados de 2023 e subindo. É uma potência. Agora, e outra coisa, Raquel, o preço do ovo impactando na vida de todos os brasileiros, porque isso está na compra de toda a família. Mesmo aquele que consome a proteína animal, continua comprando carne, ele usa o ovo para outras coisas é do dia a dia. Ovo e café. Vejam só, duas coisas que estão na mesa de todos os brasileiros, todas as famílias. Se não tem alguém... Todas as classes, Todas as classes, inclusive, do rico ao mais pobre. Ou seja, são dois itens simbólicos aqui de muitos outros que chegam mais caro na mesa do brasileiro e de um brasileiro que vai olhar para esse preço mais caro e vai atribuir ao governo. Isso tem uma ligação direta com a impopularidade do presidente, porque é automático. As pessoas veem o preço das coisas caras no supermercado, ele atribui ao governo. Ele fala que é culpa do presidente, é culpa lá de Brasília. Se estiver barato, ele não dá mérito para ninguém, não. Mas se estiver caro, ele fala que é culpa do presidente. E aí, Raquel, como é que ovo faz? de Bastos, Você que é a nossa representante nipônica aqui comigo. Eu já fui para Bastos 2 vezes na Feira do Ovo, é sensacional. Aliás, cascata de ovo é uma abundância, né? Uma fartura, abundância de ovos, de tudo quanto é qualidade, da melhor qualidade. Aliás, é exportador, né? Bastos é exportador mundial de ovos. O que tem, eles tentam, o governo federal tenta justificar também na gripe aviária dos Estados Unidos, em que 42 milhões de aves foram sacrificadas nos Estados Unidos entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano. Mas o fato é, o Brasil é um celeiro do agro e a população aqui passa fome. Então, qualquer alteração que ocorra no mercado internacional nunca deveria impactar diretamente na mesa do povo, na mesa do brasileiro. E nós estamos falando do ovo, que sempre foi popular e democrático, sempre foi distribuído, a população sempre teve acesso ao ovo. Carne hoje, filé mignon, acredito que até aqueles tags antifurto devem ter, porque o quilo do filé mignon hoje está R$160. Então é algo que 6 meses atrás, na Argentina, nós conseguimos ter o poder aquisitivo num supermercado muito maior do que hoje nós temos no próprio Brasil. Hoje, 6 meses depois, os argentinos vêm para o Brasil comprar 50% mais barato do que a própria Argentina. Basta querer, basta enxugar os cofres, as contas públicas, os gastos, os desperdícios, a situação em que o dinheiro não é bem empregado e nem fiscalizado. Então, eu acredito que o governo federal tem que tomar uma vergonha na cara e não deixar a população passar fome dessa forma.
Passa o ovo pro Davi aí, que é na vez dele ele não falou com o ovo. Ô, Davi, você que é um fã do Javier Milei, a gente até brinca aqui no nosso Tá na Roda que você é o Milei mineiro. Como as coisas inverteram, né? Porque a Raquel trouxe aqui um exemplo interessante. Antes, há pouquíssimo tempo atrás, as pessoas saíam do Brasil para ir turistar na Argentina, porque na comparação ali no câmbio das moedas, enfim, saía barato. Sair fazer um turismo na Argentina. Agora as coisas são inversas. Os argentinos têm vindo para o Brasil porque aqui é a nossa moeda que está desvalorizada. Em pouco tempo de mudança, você atribui isso ao governo Milei e ao governo Lula? Tem a ver? Ou é uma conjunção de circunstâncias alheias a essas duas presidências? Não, Koba, não tem circunstância. Eu vou ficar com ovo, não vou devolver, não. Viu? Tá valendo caro, hein? Meu Deus do céu. Não tem. Raquel vai te prender em flagrante. É furto famélico. Escusa. Não, excludente de ilicitude. Furto. Só que no preço. Culpabilidade, aliás. Só que no preço que tá o ovo, não dá princípio da bagatela, não dá insignificância. Tá muito famélico, caro isso aí. Ou seja, furta-se para comer, às vezes é atípico o fato. Posso ficar? Então vai lá. Tá bom. Não tem condição de circunstâncias, não. O governo Milei fez o que todo governo deveria fazer. É diminuir o tamanho do Estado ao mínimo, é diminuir subsídio, é diminuir despesa do Estado, é gastar o que arrecada, é a conta do chá, é a fórmula correta que nós voltamos a falar. O governo Lula não vai enfrentar isso, porque é um governo expansionista, né? Agora, enfrentando essa crise de popularidade, de credibilidade, podem ter certeza. O governo Lula vai despejar dinheiro em PAC, vai despejar dinheiro em obra, vai encher a economia de benefícios. É isso que o governo Lula sabe fazer, é isso que eles enfrentam, que querem fazer, e é isso que vai acontecer. A fórmula do sucesso, que é diminuir despesa, diminuir o Estado, né, enxugar a economia, gastar o que arrecada, o governo Lula não vai fazer. E aí, o resultado é esse. O resultado é esse aqui. É o ovo lá em cima. E aí a percepção, né, como você disse muito bem, de que a população percebe isso aqui como responsabilidade do governo. E de fato é. A percepção da população é correta. Porque de fato o preço do ovo nas alturas, o preço do café, né, Koba? Café. O preço do café, gente. Uma saca de café hoje está R$ 2.600. Era 1.300 com o produtor ganhando. Então vejam, esse descalabro nos preços, esse descontrole, decorre do descontrole fiscal do governo, sim, que aponta para uma Selic esse ano de 15%, né? O PIB. Vamos lá olhar a fórmula do PIB, viu, gente? Tem um elemento na fórmula do PIB lá que é gasto do governo. Então o PIB está muito bem porque tem um elemento lá inchado, que é o gasto da máquina pública, inflando o nosso PIB artificialmente, né? Então esse é o ponto. Eu tô achando que o ovo vai ficar comigo, viu? Não vou entregar. Meu Deus, vai para as Minas Gerais, os ovos de Bastos. O Leandro, acho que estava discordando de você enquanto você falava. Toma o ovo, Leandro. Não, pode ficar. Depois a gente socializa isso tá bom. No final do programa. Não precisa... O problema do sorteio, Davi, é que um só leva tudo. E esse é o tipo de sociedade que eu defendo que... Ele já quer fazer um comunismo em cima desse ovo aí. Vamos dividir então, Leandro. Faz Toma aí, Koba. Um grande omelete no final, tá bom? A gente... Porque afinal de contas não há omelete sem quebrar alguns ovos, né? É verdade. Então, eu gosto de discutir com o Davi, gosto muito de você vir lá de Minas pra cá pra gente encontrar, porque eu vejo que o Davi faz a teoria completa da visão econômica, né? Apesar de advogado, né? Faz a teoria completa da visão econômica em relação a como juros são consequência da dominância fiscal, né? Que é a chamada dominância fiscal. Vai traduzindo essas palavras difíceis. Dominância fiscal é o entendimento de que o gasto do governo é preponderante na definição de uma crise do país. Mas isso é. Pois é, aí que tá. O não gasto de um governo pode também significar um problema tão grande quanto, se você não tiver estímulo à demanda o suficiente. Aí quando ele veio aqui e falou assim, o governo vai fazer o que sabe fazer de melhor, jogar dinheiro no PAC. Eu falei, quase levantei aqui para comemorar, eu espero que seja isso, mas não vai ser, infelizmente, né? Porque a gente sabe que as finanças estão corridas, por exemplo, PAC é uma despesa discricionária, né? As finanças discricionárias, que é aquela que o governo pode fazer sem ser obrigado a fazer, né? Como saúde, educação, né? Nesse ponto, as finanças discricionárias estão comprometidas pelas emendas parlamentares, por exemplo, que tem um patamar
igual ou às vezes até superior de destinação de recursos que o próprio PAC, por exemplo. Seria o ideal que, já que a gente quer discutir, ninguém quer mexer com emenda parlamentar, a não ser o Flávio Dino, que está conseguindo botar alguma ordem na coisa, né? Que a gente pelo menos dissesse assim: a emenda parlamentar pode ser destinada pelo parlamentar desde que vá para uma obra do PAC, desde que vá para uma obra estrutural, e não custeio, por exemplo, que inclusive afeta a inflação. Agora, eu, assim, realmente não quero ficar colocando, falando em herança maldita, colocando a culpa em governos anteriores, mas o que impacta... Esse mais é sensacional. Não quero mais. É que tem um problema, pessoal, que é a realidade. A realidade é culpa do Bolsonaro, é isso que você quer falar? Não é. Você quer falar isso, Leandro? Fala a verdade. Não é culpa do Bolsonaro. Então é culpa de quem? Culpa do Temer. Culpa do Temer. Tá certo. Vamos lá, tô falando sério, assim. Então porque o tipo de alimento que está aumentando, e isso força todos os alimentos, é o tipo de alimento que é commodity, e que o Brasil tem uma empresa criada na ditadura, inclusive, para fazer estoques para regular o preço desse mercado, que é a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, né? A Conab, o final do governo Dilma, mas já na Dilma começou a torrar os estoques, viu? Não foi só... É que o Temer zerou o estoque de arroz, feijão e milho, né? E aí nunca mais se recompôs esses estoques. O problema do Rio Grande do Sul ano passado afetou diretamente o estoque de arroz. Isso não se recompôs, né? O preço das commodities... Aí vamos lembrar a história inteira, né? Essa história de comprar o arroz. Essa história da Conab com o arroz, tentando resolver o problema lá do Rio Grande do Sul, já imediatamente teve uma suspeita ali de um favorecimento irregular. Ali sabe o que deveria ter sido feito? Vocês lembram disso ou não? Iam comprar, uma empresa que não importava arroz passaria a importar só para vender para a Conab, e coincidentemente o dono dessa empresa tinha alguma ligação ali com as pessoas importantes. Com o Ministério da Agricultura. Pois é. O erro ali foi ter passado a responsabilidade pela compra para a Bolsa do Agro do Mato Grosso do Sul, que ninguém sabia quem era, que não era nem a turma que está liderando o agro nesse momento, né? Mas enfim, é só que a gente deveria ter partido há muito tempo já para a recomposição desses estoques, para afetar menos o preço, para que o preço internacional afetasse menos. Então, criar estoques reguladores é fundamental para a gente ficar menos vulnerável à flutuação de preços dos alimentos no mercado, que, como diz lá o professor José Carlos Bacarin, da Unesp de Botucatu, né, é o fator central para a definição da inflação de alimentos no Brasil há décadas, não é de hoje. Posso só fazer uma ponderação, duas ponderações ao que foi dito pelo Leandro. Primeiro, Temer, já disse aqui outras vezes, vale repetir, é o segundo melhor presidente da história, só perde para o FHC. Mas o Davi falou do Milei, essa questão dos brasileiros verem a Argentina como cara e eles verem o Brasil barato não é só consequência de ações positivas tomadas pelo Milei. O Milei equiparou a moeda argentina ao dólar. Por isso que está barato para eles e está caro para a gente. É uma sobreposição da moeda deles em relação à nossa. Desvaloriza o real em relação ao dólar. A moeda argentina, que é o peso, salvo engano, acaba sendo valorizada. Então não é só consequência das boas ações do Milei. A gente tem que reiterar isso. Ele fez o que o PT não tem coragem, mas ainda não está fazendo efeito. Você fala do PT, o Leandro, ele fica tocado. Mas a ideia é essa, né? Olha, quem veio de vermelho PT hoje não fui eu, né? Não fui eu. Sobrou pra você. De boa, com a camisa florida, mas eu vou deixar... Veio de vermelho, Trump. Boa, ó. Não, então, eu queria dizer que... Antes de você falar, informação que nos chega aqui pelo excelente Diego Castro, saiu nessa semana inflação na Argentina e uma das menores inflações aí registrada ultimamente, 2%. Isso aí é pro nosso Milei Mineiro da Vida ficar muito feliz. 2 no mês. 2 no mês, é isso? No mês. E ainda assim é uma inflação maior do que a brasileira, que foi 0,19, é isso? 0,16. 0,16. Completou aqui. Mas diante das circunstâncias, né? Espera só um pouquinho. Diante das circunstâncias, né? O Milei tem uma inflação de 2% ao mês metade, em relação ao que estava 2 anos atrás. Pô, isso aí é uma mega vitória, né? Fala aí, Jess. O Milei operou um milagre, pessoal. Assim, a realidade é que o fato do... Não pode não. Esse vermelho é do PT? Esse vermelho aqui não. Esse vermelho não é do PT, é do álbum Red da Taylor Swift. Tá
Certo. Então, eu sou uma crítica que os partidos... Que é anti-Trump, né? Taylor Swift é anti-Trump. Sim, é. Gostei. É que os partidos sequestram... A Jess também, mas ela não fala, é só ao vivo. Eu sou, antes de tudo, uma Swift. Esse é meu posicionamento político principal. Esse é o partido dela. Esse é meu partido. Mas o que é interessante? O ponto da Conab, dessa seguridade alimentar baseada na compra de alimentos. O Leandro foi muito bem. Eles inventaram isso lá na ditadura. Não funcionou para fins de contenção do preço do alimento. E não vai funcionar. Até porque os alimentos, eles operam numa lógica global. Eles operam numa lógica onde pressionar o preço para cima ou para baixo, muitas vezes é fruto de um mercado externo também, que é o que nós estamos vendo nesses casos. Então, assim, dentro disso, eu não acho que a solução da segurança alimentar brasileira ou do controle dos preços esteja nisso. Tanto é que mesmo no governo Dilma, nós também tivemos aumento dos alimentos e ainda assim, mesmo com a Conab em exercício, não foi possível ali um contorno dentro disso. Até porque muitos desses alimentos são perecíveis. Então, quando a gente olha para o tomate, o vilão ali da Ana Maria, o colar de tomate, quando a gente olha para esses alimentos, existe uma coisa ali fora que eles são alimentos perecíveis, não é a realidade de alguns outros, como arroz, macarrão, mas ainda assim, para mim o controle, a mudança disso não está nesse ponto. Para mim é muito mais eficiente o governo endereçar a questão do déficit fiscal, que está pressionando muito a inflação. E vou até além, eu acho que tem um segundo fator aqui, que é a carga tributária desses alimentos. A carga tributária é muito alta dentro do Brasil. Então talvez tirar essa carga tributária de alguns alimentos seja até mais interessante. Só que por que o governo também tem um problema a fazer isso? Por causa do déficit fiscal. Então precisa se cortar gastos antes de tudo. E eu concordo muito com o Leandro no que é das emendas. As emendas hoje, elas são desordenadas. Isso significa que, às vezes, vou pegar um exemplo real, tá? Tem lá no Congresso Nacional um projeto que eu vi dar emenda para produção de cavalinho, assim, cavalinho de massinha, um negócio que deve... Assim, difícil, né? Defender num contexto em que a gente tem tanta falha estrutural no Brasil, que o PAC tenta endereçar por um certo grau mesmo, mas a gente investe muitas vezes mal esse dinheiro. Então, condicionar o repasse de emendas a áreas estruturais, a áreas fundamentais como saúde, educação, ou a projetos que têm um plano realmente de fortalecer o Brasil e não um cavalinho bacana, alguma coisa muito específica que, por mais que tenha seu valor social aí, não gera um benefício para a nação, isso eu acho que no longo prazo, por conta do custo do Brasil, nossas estradas de péssima qualidade, é caminhão quebrando roda, é tudo muito caro, é os transportes muito sobrecarregados no escoamento da produção nacional, isso sim é muito importante. E de Leandro? Duas coisas. Primeiro, Jess, que esse debate sobre a isenção de impostos nos alimentos, ele está em curso e, na verdade, o governo conseguiu aprovar, agora na reforma tributária, uma cesta básica mais ampla, inclusive com a carne, para que não tenha mais impostos e não tenha impostos inclusive estaduais, porque os impostos que mais pesam sobre esse tipo de consumo de alimentos são os impostos de circulação de mercadorias e serviços, que são impostos estaduais, né? Então, isso é o primeiro ponto, e a partir de 2027, então o governo Lula nem vai ver benefícios disso, pelo menos esse governo Lula, quem sabe o segundo, se a gente chegar lá. Falha, hein, ô Leandro? Você é daquela ala do PT que não tá querendo uma reeleição, parece. Quem sabe o sucessor, veja. Entregou. A gente vai ter uma situação em que vai ter a isenção da cesta básica, inclusive uma cesta básica corrigida. Porque a cesta básica anterior levava em conta, gente, salmão, né? Levava em conta azeite importado, né? Então agora a gente vai ter uma reorganização disso que eu acho que vai ser benéfica e que vai ajudar a segurar preço de alimentos. A segunda coisa é que, assim, existem gêneros alimentares, né? Como, por exemplo, o tomate, né? Que agora está sendo... Tô de vermelho e tomate. Vermelho e tomate, melhor ainda. Ao tomate. Mas é orgânico do MST ou não? Não. É lá do Goiás, cheio de agrotóxicos. Então tá certo, vai lá. Defensivos agrícolas, Jé, você vai arranjar um problema lá. Pessoal, eu gosto de uns tóxicos aqui. Se a gente tiver pensando, por exemplo, na questão da Conab e na criação de estoques reguladores, nós não estamos falando de comprar o alimento e estocar o alimento. Nós estamos falando de um mercado extremamente sofisticado, que é o mercado de mercadorias futuras. Você não faz estoque de arroz comprando saca de arroz e colocando num armazém da Conab. Você faz estoque de arroz comprando a produção do produtor antecipadamente. Então você chega no cara e fala assim, olha, eu vou comprar a sua próxima safra, né? E isso é bom para o agro.
Não é bom só para a regulação dos preços, porque o cara tem segurança de que ele vai receber um valor fechado, independentemente da variação, inclusive para baixo. E ele tem crédito mais barato também. Exatamente. Não dá para fazer isso com gêneros de um ciclo muito curto, como, por exemplo, o tomate, infelizmente. Então, o estoque regulador, ele é grão, basicamente, né? Ele é opções de mercado futuro que se entrelaçam com crédito, né? Então, é muito mais sofisticado e eu acho que o Brasil chegou a uma condição, por exemplo, que os Estados Unidos não têm. Os Estados Unidos não têm uma política de estoque regulador, né? Em que pese que isso seja um elemento de mercado. O governo vai para a Bolsa de Valores para garantir a renda do agro e ficar com a opção de fazer o que quiser com aquele arroz. E quando vem a safra, não é que o governo ensaca e distribui. O governo vai lá e atua no mercado vendendo a sua opção de compra mais barato para, por meio da lei de oferta e demanda, segurar os preços. Então, eu acho que isso não é o Lula, não é a Dilma, né? Eu acho que é um elemento de mercado que o Brasil criou, capacidade institucional de ter e que nós temos que valorizar. Então, para o Leandro, tem que fortalecer a Conab. Mas eu acho que, no final das contas, o ponto principal é que o governo compra concorrendo. Então, ele acaba que ele está concorrendo com um mercado muito aquecido mundial, principalmente quando a gente está olhando para a questão dos alimentos. Então, o gasto disso, o governo ele não consegue fazer o básico em relação à infraestrutura, em relação à saúde, em relação à educação. Quando o governo vai para também comprar esses produtos, para tentar a manutenção de um preço ou operar na manutenção desse preço, para mim isso é uma perda de tempo do exercício do governo em relação a outras práticas que ele podia estar executando, mas mais... Existe uma tendência muito grande que, principalmente pela alta do dólar, você vender a saca feita. Tem muita gente no agro muito feliz porque vendeu aí saca antecipada com dólar a 6,10. Então, assim, o governo também tem essa concorrência. Então, não é só sobre o cara aqui no Brasil querer vender, mas é também sobre se é possível ou não aquela ser a maior oferta. Eu acho que o crédito endereça isso em um dado fator, mas eu acho que você condiciona quase o agronegócio brasileiro e a potência que ele tem a quase fazer uma chantagem ali para que no final das contas ele feche com você.